E começa agora mais uma aula de história. Você vai utilizar o seu livro didático de história nas páginas 26 e 27. Retomando que nós estamos conversando sobre o tempo e a história, as formas que nós temos de fatiar, de dividir, de demonstrar a passagem de tempo. Nós mesmos já vimos o que aconteceu durante o nosso nascimento, os anos seguintes, as datas mais expressivas, mais relevantes que a gente lembra mais, até os dias de hoje. Nós temos sonhos, projeções de futuro, existe uma história antes do nosso nascimento. Nós falamos sobre a questão da marcação do tempo a partir de Cristo, antes de Cristo e depois de Cristo. Nós vemos que o homem observa muito a natureza e assim ele foi compreendendo a passagem de tempo para poder organizar anos, meses, semanas, dias, horas. Então nós estamos estudando passagem de tempo. Se você não se interessou ainda, não se apropriou, não entendeu as palavras que fazem parte dessa medição de tempo, você precisa começar a se interessar um pouquinho mais. Então, saber o que ocorre no passado, o que ocorreu no passado, no presente, no futuro, o que está acontecendo simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo que eu estou falando, o que mais está acontecendo ao meu redor. Aqui na página 26, nós vamos recordar um pouquinho sobre a medição de tempo, mas agora a gente quer saber aquela que você mais utiliza em casa. Porque nós já conversamos sobre organizar a linha do tempo, vocês mesmos organizaram a linha do tempo da vida de vocês. Nós vimos um calendário indígena, tem o calendário convencional, que é aquele que a gente usa na sala de aula, que você pode ter na sua casa, que serve para a gente encontrar dia, mês, ano. A gente viu um relógio de sol, nós vimos o relógio comum, a ampulheta, calendário indígena, enfim, nós já vimos algumas formas de se medir o tempo e agora quer saber sobre a sua forma. Então, o que você tem aí utilizando mais? Você tem relógio? Relógio de parede, relógio de pulso, relógio digital, aquele eletrônico. Você tem aquele que se usa, por exemplo, no celular, porque hoje em dia é muito comum a gente ter o relógio e o calendário, são coisas mais comuns de se ter nas casas, né? Agora, existe também celulares e computadores que demonstram o tempo, né? Com o passar do tempo vão aparecendo novas formas de se demonstrar o tempo sem ser apenas com observação da natureza. Então, você pode responder aí, desses, qual você tem na sua casa? Escolha uma cor e pinte a seguir apenas os quadros com nomes de período de tempo. Então, pega um lápis colorido, pensa comigo. Eu vou falar palavras que estão aí escritas que tem que ter a ver com tempo. Por exemplo, hora. Hora mede tempo? Sim, uma hora tem 60 minutos. Então, uma hora, a hora, essa palavra você pode pintar, porque ela tem a ver com tempo, sim. E dia? Tem a ver com tempo? Que dia, quais dias da semana nós ficamos em casa? Sábado e domingo. Se bem que agora, na quarentena, todos os dias a gente está em casa praticamente, né? A não ser as pessoas que continuam trabalhando normalmente. Mas dia também demonstra uma passagem de tempo. Por exemplo, quantos dias demoro para viajar daqui a Pernambuco de ônibus? Quantos dias? É um período de tempo. Cama. Cama não marca tempo. Não marca dia, nem hora, nem minutos, nada. A gente pode perder tempo, muito tempo deitado na cama, mas ela sozinha não vai passar pra gente o tempo. Então, cama não pinta. Mês. Mês marca tempo. O mês, o nome do mês que você faz aniversário, o mês que nós estamos, marca um tempo, sim. O mês passado, esse mês, o próximo mês, é passagem de tempo. Ano. Também é passagem de tempo. Que ano nós estamos? 2020?
No passado, o ano anterior foi qual? 2019. E o ano posterior, o futuro, o ano que vem. O ano que vem é 2021. O ano que nós estamos é 2020. Então a palavra ano você vai pintar. Sapato. Sapato é um objeto que não serve para marcar tempo, então você não vai pintar. Década. Década é um espaço de tempo de 10 anos, então você vai pintar. Porque quando fala década, as pessoas que conhecem essa palavra já sabem que significa 10 anos. E você também já vai gravando aí, ó. Década quer dizer 10 anos. Alguém fala assim, nossa, você demora uma década para se trocar. A pessoa está dizendo que você demora muito tempo para se trocar. Demora 10 anos para se trocar. Entendeu? Então marque década. Bicicleta não marca tempo. A bicicleta, ela serve para você pedalar, para você ir para lá, para cá, mas ela não vai marcar tempo. A função dela não é essa. Século. Faz um século que eu estou esperando você aqui. Quando alguém fala dessa forma exagerada, ela está falando assim, nossa, faz 100 anos que eu estou te esperando aqui. Século é uma passagem de tempo de 100 anos. Quando alguém disser século, é uma medida de tempo, você marca aí pintando, porque toda vez que se diz século quer dizer 100 anos. E a palavra água, a função da água não é marcar tempo, então você não vai pintar. Quando marcamos um compromisso com alguém, é comum combinarmos também um horário. Você costuma cumprir os horários combinados? Você é pontual ou deixa as pessoas esperando? Isso é uma pergunta pessoal para você refletir. Você tem respeitado horários? Lembra que nas outras aulas nós falamos sobre o equilíbrio, da gente poder fazer as coisas respeitando os outros. Se eu não tenho respeito ao horário, alguém fica me esperando, então é falta de respeito. Então, se você costuma atrasar e não respeitar horário, pense que você precisa da virtude do respeito, certinho? Podemos perceber a passagem do tempo observando as mudanças no nosso corpo. Observe as duas fotos ao lado e contorne as mudanças que mais chamaram a sua atenção. Muito bem, o homem veio observando a natureza, ele começou a perceber a mudança das estações do ano, começou a perceber o meio do dia, o final do dia, assim foi conseguindo organizar as horas. Mas se a gente observar pessoas, nós também conseguimos perceber a passagem do tempo. Tem aqui uma criança numa idade aí de uns 2, 3 anos e tem uma criança um pouco maior, que deve ter uns 7 anos, deve ter a idade de vocês. E aí, o que vocês perceberam de mudanças nessas duas crianças aqui na imagem? Ou o que você percebe de mudança em você? Lá de quando você nasceu, quantas coisas mudaram para as pessoas saberem que passou o tempo para você? Você não sabia falar, você fala. Você não sabia andar, começou a andar, engatinhar, começou a andar e foram acontecendo mudanças. Ao longo do tempo nós fomos aprendendo coisas, como nós vamos aprender até o último dia da nossa vida, todo mundo aprende alguma coisa. Mas enfim, aqui mudou, a criança ficou maior, né? Crescem as pernas, os braços, o cabelo às vezes muda de cor, o rosto também muda. O meu rosto não é igual de quando eu era criança, meu rosto não é igual de quando eu tinha a idade de vocês, né? Nem quando eu era adolescente, quando eu me tornei adulta, e nem é o mesmo rosto de 5 anos atrás. E daqui mais 5 anos meu rosto também não vai ser desse jeito, porque nós vamos crescendo, amadurecendo, envelhecendo e o corpo de todo mundo muda. Então, essas mudanças chamam a atenção por isso. A gente percebe a passagem do tempo, o mais velho e o mais novo, de acordo com aquilo que a gente vê de características. Aqui você vai para a página 27, muitas coisas acontecem ao mesmo tempo. Enquanto você está na sala de aula, o que estão fazendo os funcionários da escola? Bom, quando a gente está na sala de aula, os funcionários da escola ficam sem fazer nada porque o tempo para eles? Não, cada um está fazendo uma coisa. Então, enquanto a gente está na sala de aula, a inspetora tá ligando para a família, está organizando material, está olhando o pátio, está fazendo uma série de situações. E os adultos que moram com você, enquanto você estava lá na escola ou agora, enquanto você está fazendo atividade, o que os adultos estão fazendo?
tá limpando a casa, tá te ajudando na atividade, eles trabalham. Então, ou seja, as coisas acontecem e nós fazemos história o tempo inteiro, seja no passado, no presente ou simultaneamente ao mesmo tempo estamos fazendo história e futuro, aquilo que há de vir, aquilo que acontecerá. Você tem aqui um calendário de uma comunidade de pescadores da vila de Remanso, em Lençóis, na Bahia, e você tem que observar, não é igual ao calendário indígena, mas ele tem informações, olha, dentro desse círculo tem os meses do ano, tem algumas coisas que acontecem em relação ao tempo e mais afora também tem algumas atividades que são feitas. Você vai ler tudo isso aqui direitinho para saber o que acontece em cada mês do ano e vai responder. Esse calendário indica as atividades semanais ou anuais? Veja bem, é por semana que está mostrando aqui ou é por mês que está mostrando as atividades? E se você tivesse de elaborar um calendário com as atividades anuais da sua comunidade, aí do seu bairro, que atividades você indicaria para cada mês? Então aí eu vou pedir para que você escreva no seu caderno, a sua atividade vai ser essa. Você vai responder essa A e a B da página 27 e no seu caderno você vai colocar, ó, em janeiro aí no seu bairro podia ser o mês de tal coisa, fevereiro acontece tal coisa. De repente tem alguma festa junina que acontece todo ano no seu bairro, você já coloca aí, tem encontros, enfim, aquilo que você sabe que acontece ou você gostaria que acontecesse no seu bairro em cada mês do ano, você vai fazer uma lista e vai escrever para a professora, escrever no seu caderno com a data, o nome da atividade e a página, tira uma foto bem bonita e manda para mim, tudo bem? Um beijão, o tempo e a história de hoje, essa foi a aula, fiquem com Deus, até a próxima.